Olá, Camila, boa noite. Como está a Venda Nova? Bastante frio. Divino, boa noite. Deusdete Aroeira, boa noite para vocês. Você que está aí no Facebook, dá um alô, deixa um comentário aí para nós sabermos. Boa noite, Rodrigo. Glória a Deus. Tá frio aí também, Divino? Aqui deu uma esfriadinha boa, né? Início de um inverno que se aproxima. Mas eu acredito que quando chegar o inverno, essa temporada já vai ter passado, né? Tá ouvindo bem aí, Rodrigo, no Facebook? Pessoal aí no Instagram estão ouvindo, né? Que estão respondendo. Boa noite, Dona Eunice, Juverol. Vamos esperar aí só uns minutinhos para o pessoal chegar. E aí nós iniciamos esse nosso momento pastoral. Eu acabei hoje não organizando ninguém no louvor, porque a ideia é nós estarmos orando, né, e intensificando esse tempo de oração a um motivo específico. E eu entrei pelo Missão Venda Nova, né? Eu preciso sair aqui no Instagram e entrar, pessoal. Eu vou entrar de novo pelo meu pessoal lá. Ajustes, muitas conexões. Ouvindo 100%, obrigado. Eu acabei equivocando, Rodrigo. Eu entrei agora pelo meu pessoal. Eu iniciei a live no Instagram estava logado no site, na página da Igreja Venda Nova, da Missão Venda Nova. Aí nós corrigimos agora, né? O pessoal está entrando aqui novamente. Depois que eu fui fixar o texto. Agora sim, né, pessoal? Desculpem aí, vou reclamar com o pessoal da produção. Dá mais um minutinho e nós iniciamos esse tempo de oração. Há um motivo em especial hoje, no sentido de oração, que é orar pelo Raul, né, o filho do Zé Guedes, aqui em Muniz Freire. Está com uma suspeita, né, de leucemia, e nós cremos que Deus fará grandes coisas. Então, vamos estar orando. Deus tem curado pessoas e creio que continuaremos vendo sua graça, sua bondade. Se você tem motivos de oração, também deixa aí nos comentários, para nós estarmos clamando diante de Deus a sua misericórdia e bondade, em nome de Jesus. Só mais um minutinho, então. Nós damos início a esse tempo. Eu deixei o texto no Facebook, no Instagram, fixado, Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. É o texto que nós estaremos compartilhando, então tá aí já salvo. No Facebook já está postado como no tópico, né, do vídeo aí. Mas você, tendo a sua Bíblia, não perca a oportunidade de abrir, porque eu creio que Deus vai falar com você e muito além disso. Eu creio que o Espírito de Deus está
por toda a terra, falando, movendo, edificando, levando pessoas à liberdade, à verdadeira vida. Então, não perca essa oportunidade, no nome de Jesus, de estar encontrando o Senhor e desfrutando da sua presença. Amém, pessoal, boa noite. Vamos dar início a esse tempo. Boa noite, Graziele, Negão, Letícia, Ana Cláudia, Soraya. É necessário dar esses minutinhos de início aí para o pessoal ir acessando e assim nós avançamos juntos no nome de Jesus. Vamos orar, Dona Normalice, boa noite. Vamos orar ao Senhor. Eu quero começar orando pelo Zé Guedes e terminar orando pelo Raul, filho do Zé Guedes, né? A Ana Cláudia acabou de falar comigo aqui, e é algo que nós temos nos ocupado desde quinta-feira, quando ele compartilhou com a gente, né? Ele está com esse pré-diagnóstico, né? Não é uma 100% de certeza de leucemia, mas nós cremos que amanhã, quando ele for para o médico e for fazer os exames, o Senhor já vai operar de maneira sobrenatural no nome de Jesus. Amém? Amém, Isabela, Max, Carlinho. Orar pela Regina também, né? Pela mãe, pela família, né? A Roberta. Vamos orar ao Senhor, vamos dar início a essa live pastoral, esse tempo de compartilharmos o nosso coração, aquilo que o Senhor tem falado conosco e experimentarmos aí um tempo de reflexão, um tempo de buscar a presença do Senhor, um tempo de graça, e que a paz de Deus, que o Espírito de Deus já esteja te tomando, assumindo o governo do seu coração e mente, que o Espírito de Deus já esteja te envolvendo nesse momento. Eu creio, Senhor, tem uma obra para operar na sua vida hoje, por graça, por amor a você. Em nome de Jesus. Minha prima Gabi, nos Estados Unidos, Deus abençoe, Esther. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos a Ti nessa noite, porque o Senhor é bom e em todo tempo o Senhor é bom. Nós nos alegramos em Ti, porque o Senhor nos tem dado vida, e enquanto há vida, ó Deus, há oportunidades, há realizações, há cumprimentos do Senhor nas nossas vidas, e aqui estamos, Pai, crendo, Deus, no mover do Senhor, crendo na palavra do Senhor, crendo que algo o Senhor está operando nesses dias, por isso vem de encontro aos nossos corações e prepara-nos, ó Deus, para a tua vontade, porque não se trata, ó Deus, de movimentos religiosos, mas tudo tem a ver com o teu propósito. E aqui estamos, ó Deus, para buscar a tua vontade, reunidos em nome do Senhor, como igreja, para assim experimentar, ó Deus, do mover do Senhor, do cuidado do Senhor, da ação do teu Espírito sobre nós, ó Deus. Por isso, vem, Espírito Santo, e fala conosco, porque nada temos, ó Deus, que não venha do Senhor, nada podemos que não venha do Senhor. Por isso, vem e fala conosco, vem e opera, ó Deus, nos corações e mentes, e que venha um tempo, Deus, de bondade sobre nós. E a bondade, Deus, que mais carecemos é ouvir a tua voz, é receber, ó Deus, a tua glória, é ter a tua presença, ó Deus, ardendo nos nossos corações, e assim, no nome de Jesus, avançarmos de acordo com a vontade do Senhor para nós. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Amém, Carlinhos, boa noite. Jefinho, boa noite. Você que está aí no Facebook, deixa aí um comentário para nós sabermos, né, quem está aí, mandar um abraço. Há uma palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 5, é um texto bem conhecido da grande maioria, que fala dessa chamada de Deus para os discípulos, né, o chamado de Pedro, Tiago e João. Né, há uma ênfase no Evangelho de Mateus, de Marcos, na figura de Pedro, mas aqui Deus está chamando também a João e a Tiago, que eram irmãos e que eram parceiros, né, nesse trabalho da pescaria junto com Pedro. Antes de lermos o texto, eu só queria deixar aqui aquilo que tem
o Senhor tem falado ao meu coração em particular e que eu queria compartilhar com vocês a partir desse texto também. Eu creio que Deus está não recomeçando tudo, né, a semelhança dos dias de Noé, quando há um dilúvio, mas Deus está reinventando, Deus está mudando o ciclo, a temporada, o mundo está sendo sacudido, como pelo dilúvio, como por outras intervenções divinas, Deus está sacudindo a terra, e por mais que nós já vemos ter tomado conhecimento em outras oportunidades, pela história, pela leitura, nós agora estamos vivendo essa realidade, essa transição de tempo, essa mudança de realidade. Empresas estão se reinventando, empresas que fabricavam carro pararam para fabricar respirador, aparelhos hospitalares, empresas grifes, né, grandes marcas de roupa que estão pelo mundo inteiro, estão produzindo máscaras. Enfim, há algo sendo reinventado, algo sendo transformado, e nós precisamos entender que, como pessoa, o nosso projeto pessoal de vida, o nosso propósito particular, a nossa função profissional, os nossos envolvimentos em organizações, instituições, igreja, tudo isso está sendo afetado. A maneira que nós vamos consumir, né, daqui em diante, enfim, tudo está sendo afetado. E eu creio que, e trazendo para a minha realidade, para a realidade pessoal, eu creio que Deus está nos chamando a nos reinventarmos. Deus está nos chamando a um tempo novo de recomeço. Né? Deus está nos chamando a uma mudança de mente, a uma mudança de entendimento do que está adiante, porque ninguém tem bola de cristal, nenhum dos homens que revelaram sobre a questão do tempo, das possibilidades de dificuldades, de tragédias, nenhuma das profecias que há pelo mundo afora, ou daquelas que são específicas sobre o Brasil, nos prepararam para esse tempo. Todos foram tomados de surpresa. Mas um ponto é, nós temos como dar uma resposta no agora, porque a nossa decisão e a nossa atitude agora, ela vai gerar um novo amanhã. Né? Se você ficar no seu sofá comendo e bebendo essa quarentena toda, você vai sair fisicamente, né, mais cheio, mais recheado. E se você tomar uma atitude de recomeçar uma vida saudável, alimentar, física, intelectual, estudos, eu estava vendo alguns cursos, e a minha ideia é amanhã começar um curso dos que tem gratuito, mas na Fundação Getúlio Vargas, no FGV, tem vários cursos em várias áreas de direito, administração, enfim. E eu achei algo que é interessante para a minha vida, e eu vou iniciar ali esse curso. Não é um longo curso, mas é um curso pertinente, importante, para aquilo que eu acredito que eu preciso me tornar para o tempo que vem. O mundo está mudando, o cenário está mudando, as realidades econômicas, financeiras, financeira, emocional, enfim, tudo está mudando, e nós não podemos permanecer do mesmo jeito. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus chamando Noé para se reinventar. Noé era um homem da agricultura, e de repente ele tem que construir um barco gigantesco, ele tem que construir uma estrutura que ele jamais fez, ou que nem o homem tinha feito até aquela época, até porque não se cria, não havia chuva, e não se cria num inundar do tamanho daquele. Deus chama Abraão a assumir uma perspectiva nova. Deus pega Moisés, um homem criado no palácio, um homem intelectualmente desenvolvido, apto, formado pela guarda também, né, de maneira nas habilidades, né, da guerra pelo Egito, um príncipe do Egito que é tirado daquele ambiente e que Deus o traz de novo, mas remodelado, reinventado, recondicionado, com uma visão nova, com um entendimento novo da sua própria vida. E as mudanças que a vida dele passa, muda o convívio dele familiar, muda o relacionamento dele, muda a sua profissão, muda tudo o que ele era, só que muda para melhor. E é esse o ponto que eu queria aqui destacar para nós. Existe uma mudança acontecendo e ela é para melhor. Ela é para melhor. O que nós precisamos é nos adequar a isso. É ouvir e dar ouvidos à sarça que queima no deserto. É dar ouvir a voz que vem do alto sobre nós. É dar ouvidos à palavra do Senhor.
é dar lugar ao Espírito Santo de Deus para nos gerar entendimento de tal maneira que nós venhamos avançar e para melhor. Várias pessoas hoje estão passando por situações de crise, né? No sentido de fechamento de comércio, diminuição de venda, de produção de tudo. Mas várias outras pessoas estão desenvolvendo empresas novas. O mundo está em plena transformação. E aqui eu quero trazer para os dias de Jesus, onde ele traz essa realidade para a vida de alguns homens, chamando eles ao novo, chamando eles a um recomeço. Então eu queria aí, se você está aí com a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 1 ao 11, diz assim: certo dia, Jesus estava preso do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo para ouvi-lo e para serem curadas. Perdão. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Mudei a página. Mas então o texto é conhecido, é o momento em que Jesus chama os seus discípulos, é o momento em que Jesus encontra Pedro, Tiago e João lavando suas redes depois de uma noite de trabalho, né? Os peixes de vida noturna que saem ali para se alimentar eram pescados à noite, pela madrugada, e quando Jesus chega, eles estão no final desse trabalho. Mas o ponto que eu queria destacar aqui é que quando Jesus chega e chama Pedro a servi-lo, não é o primeiro encontro de Pedro, lá Tiago e João com Jesus. Eles já sabiam quem era Jesus, eles já conheciam Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, isso fica bem claro, onde Tiago e João, eles eram seguidores de João Batista, eles andavam próximos a João Batista, eles ouviam a mensagem de João Batista no deserto, e ouviram falar de Jesus e acompanharam Jesus por um dia. Eles tiveram uma experiência, né, intensa com Jesus, de um dia passar ali um momento com o Senhor e de conhecê-lo. Então, quando Jesus chega, Pedro sabe quem é que está falando, assim como Tiago e João. Mas o ponto é, Jesus chega ali e traz uma oportunidade na vida de Pedro e Tiago e João. Ele chega e diz: olha, lance a rede ali. Né? Pedro analisa com seu conhecimento de pescaria de uma vida, né? O seu pai era pescador, então era algo de berço. Eu acredito que Pedro nasceu nesse ambiente de pesca, lançando rede e por aí vai. Até o momento em que então Pedro então se submete à palavra de Jesus e avança, e a pescaria deixou esses homens perplexos, deixou eles atônitos, porque nunca houve pescaria igual, né? Era algo que quase afundou os barcos. E ali Jesus traz uma proposta nova. Jesus diz: agora, Pedro, não tenha medo, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens.
Não tenha medo. De agora em diante há algo novo para você viver. De agora em diante há um recomeço. De agora em diante você vai se tornar uma outra pessoa. Até então você pescava peixes vivos e entregava eles mortos. De agora em diante você vai pescar homens mortos e vai vê-los, né, ressuscitar ou ganhar vida. Então Jesus chama Pedro, Tiago e João nesse momento, e o que a Bíblia diz é que eles largam aquilo que eles estavam fazendo e avançam para aquilo que é novo. Jesus não diz, olha, eu prometo a vocês isso, aquilo ou aquilo outro. Jesus não diz, olha, eu vou levar vocês só até tal lugar. Jesus não diz, o que eu tenho para vocês é isso. O que Jesus diz é, deixa o que ficou e avança comigo. Deixa o que está para trás, porque agora vocês vão ter um relacionamento novo com a vida de vocês. Vocês vão desfrutar de um novo momento. Quando a gente analisa o que é reinventar-se, tem a ver com se transformar, tem a ver com sair da zona de conforto, tem a ver com sair da rotina. Né? Algumas pessoas elas se acomodam naquele ambiente, elas estão ali estagnadas, e enquanto tem algo novo, tem experiências novas para viver, tem relacionamentos novos, a partir do momento que eu me relaciono com pessoas que têm hábitos diferentes, eu acabo associando minha vida a esses novos hábitos. Enfim, Jesus chama esses homens para hábitos novos, para um relacionamento novo. Jesus chama esses homens para se reinventar, né? Onde eles tinham que se desapegar do que era desnecessário, do que ficava para trás, e mudar, né? E pensar agora e agir de forma nova. Existem realidades novas, existe um ambiente novo, existe um encontro novo para eles experimentarem a cada dia. Aqueles homens estão deixando seus afazeres, estão deixando suas rotinas para agora construir algo novo. E é sobre isso que eu tenho refletido nesses dias, sobre a necessidade de deixar algumas coisas e incorporar na minha vida, incorporar no meu coração algo novo, pensando naquilo que nós estamos nos tornando, pensando naquilo que nós estamos acompanhando nessa mudança do mundo inteiro, no acesso que nós estamos tendo de informação em circunstâncias. Existem estudos feitos agora, recente, pela Academia Cientistas de Harvard, onde eles apontam que as consequências e o processo de mudança dessa pandemia ela vai até 2022. Não a doença em si, não essa quarentena em si, mas esse processo de usar máscara, por exemplo, essas realidades que, por exemplo, o Japão já vive há muitos e muitos anos. Lá as pessoas andam de máscara normalmente. E em meio a essa quarentena, eles estão no shopping, eles estão pelas ruas de máscara, e isso não é uma mudança. Né? Nós vemos pelas redes sociais, médicos principalmente, enfermeiros, pessoal da saúde, com marca e feridas, né, no nariz, nos ouvidos, por conta dessas máscaras, desse novo acessório, né? E eu vi alguém postou uma peça de praia, de maiô, né? De ir para a praia, de roupa de banho feminino, e junto com o mesmo tecido do maiô, a máscara. Então, nós estamos lidando com uma mudança e uma adaptação real de tudo. Mas o ponto que eu quero que você perceba é, se você tem um relacionamento com Deus, se você crê em Deus, se você espera em Deus, se você desenvolve uma vida com Deus, e isso não tem a ver com religião que você faz parte, mas sim com o seu coração, crendo nele, dedicado a Cristo, aberto ao Espírito Santo de Deus, você precisa entender esse chamado de Deus para você agora, que não tem a ver com largar o seu emprego, não tem a ver com sair da sua cidade, necessariamente, né? Alguns talvez Deus tenha dito isso, mas o ponto é, Deus tem nos chamado a uma mudança de rotina, Deus tem nos chamado a uma mudança de hábitos, de circunstâncias, Deus tem nos chamado a uma mudança de relacionamento para desfrutarmos de algo novo. Existem oportunidades novas, talvez seu sonho que você sempre quis realizar, nunca foi possível por causa da realidade de antes, mas agora o ambiente é novo, as realidades são novas. Exemplo, tem pessoas que nunca voaram, exemplo simples, mas pessoas que nunca voaram de avião. As companhias aéreas já estão divulgando que, saindo desse tempo de quarentena, as passagens de avião devem cair muito. Ou seja, está surgindo uma oportunidade simples, mas a realização de pessoas que nunca voaram de avião.
de viajar para determinados lugares que estão, né? A pesquisa no Brasil aponta que a, a área que mais está sofrendo com essa crise é a área turística. Eu estou aqui dando exemplos físicos, naturais, tá? Mas para dizer para você que uma temporada nova vem, para dizer para você que existe um movimento novo, existe oportunidades novas se abrindo, tem pessoas se tratando de vícios, de hábitos que tinham antes, até porque não podem ter acesso, né? Imagina as pessoas viciadas no álcool, com os bares fechados, né? E agora tendo dificuldades financeiras e situações do tipo. Enfim, nós estamos vivendo um tempo novo, um tempo de se reinventar. Para de olhar a vida dos outros nas redes sociais e olhe para a sua vida. Olhe para quem você é e para aquilo que você pode se tornar. Esse é o tempo. Esse é o tempo que Deus tem nos chamado a largar as nossas redes, a largar os velhos hábitos, a largar as rotinas velhas para nos tornarmos aquilo que Ele nos preparou para ser. Eu carrego comigo Salmo 139 para orar ao Senhor e dizer: Senhor, o Senhor sabe o porquê eu fui criado. O Senhor me teceu no ventre da minha mãe, é o que a Bíblia diz no Salmo 139. O Senhor não só me formou, mas o Senhor escreveu uma história ao meu respeito. Isso é muito profundo e poderoso. E quando Deus revela isso para mim, ele me instiga a querer conhecer, a querer saber o final dessa história, a querer desenvolver essa história. E há uma ocupação e uma pré-ocupação em orar e buscar compreender quais são os caminhos do Senhor para a minha vida. Aquilo que eu preciso me tornar para então cumprir. Porque quando Deus chama Abraão a sair da sua terra e da sua parentela, da casa do seu pai, os estudos históricos apontam que aquela região onde Abraão vivia era uma região de práticas de sacrifício de crianças, por exemplo. Era uma região de promiscuidades, de relacionamento entre parentes e diversas outras situações. Deus está tirando Abraão daquele ambiente, daquela realidade e levando Abraão a se reinventar, levando Abraão a se tornar uma pessoa segundo o seu coração, levando Abraão a se tornar o pai da fé, como nós sabemos. Nós temos na Bíblia vários personagens, e aqui eu quero trazer Davi, que era aquele menino franzino, que enfrentava, mas corajoso, que é acostumado a enfrentar leão, urso, para proteger ovelhas. Né? Deus encontra Davi nesse ambiente. Quando Deus rejeita Saul, ele já está com os olhos em Davi, e ele manda então Samuel ir ao encontro de Davi para ungí-lo rei, para habilitar espiritualmente Davi como rei, e a partir dali um novo tempo. Davi começa a se reinventar. E os episódios que seguem na vida de Davi, o encontro dele com o exército e o rei Saul diante de Golias, né, a história que pregamos domingo passado, esse momento da história, ele leva Davi a se reprojetar, a se reorganizar, a assumir novas habilidades, a assumir uma nova postura, um novo círculo de amizades. Ele já não é o menino que vive isolado no pasto, ele agora é conhecido por ter derrubado um dos maiores guerreiros da época e por ter libertado a nação de Israel. Tudo isso por causa de um momento, tudo isso por causa de uma circunstância. Quando você olha para a história dos produtos, das empresas, das coisas, as histórias bíblicas, um momento bastou para que homens fossem promovidos. Um momento bastou para que homens assumissem lugares de grandeza. Um momento bastou para que homens manifestassem coisas grandiosas na terra, externassem maravilhas de Deus na terra. O que você carrega é algo muito poderoso, senão Deus não tinha parado para te tecer. É isso que me fascina. Se a Bíblia diz que Deus parou para me criar, escreveu uma história num livro a meu respeito, é porque tem algo importante que nós carregamos. É porque você carrega algo precioso, então para. Porque existe uma riqueza dentro de você. Essa riqueza precisa encontrar lugar. Essa riqueza precisa ser lapidada e se tornar aquilo que Deus chamou a se tornar. Para cumprir efeito. Deus depositou dentro de você valores. Deus depositou dentro de você riquezas, habilidades que ninguém mais tem. E essa é a hora, esse é o momento de você trazer isso para fora.
Existe uma história que eu li num livro há muito tempo atrás, onde, vou tentar resumir aqui, ela fala de um jovem que perdeu toda a sua família e ele então herdou uma fazenda e, mexendo naquela fazenda, ele encontrou um pedaço de diamante, ele chama uma empresa para avaliar se aquilo era um diamante mesmo, eles analisam aquilo ali, percebem que é uma jazida, uma quantidade enorme, e aí eles vão e oferecem ali 1 milhão para aquele jovem. Olha, nós compramos a sua terra toda por 1 milhão. E ele pede alguns dias para dar essa resposta, para vender. Mas então ele pensa com ele mesmo, se esses homens estão pagando 1 milhão, quanto será que eles não vão adquirir de lucro a partir disso? E então ele para e começa a dar uma resposta a esses homens negativa, dizendo, olha, não vou vender as minhas terras. E então ele começa a estudar sobre extração do diamante, sobre todo esse movimento, toda a necessidade de equipamentos, pessoas, técnica para poder extrair da sua própria terra essa riqueza, esses diamantes. E ali ele se torna um homem bilionário, tamanha a riqueza que ele encontrou na sua própria terra. Sabe, isso tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida. Você pode pegar toda essa riqueza e simplesmente entregar para alguém. E deixar esse alguém dizer o que ele vai fazer com quem você é, com o que você carrega, com os seus sonhos, propósitos, com os seus potenciais. Ou você vai pegar e estudar a seu próprio respeito. Ou você vai se olhar no espelho a partir da própria palavra de Deus, que é luz sobre a minha vida, é lâmpada para os meus caminhos. E ter um encontro consigo mesmo de descoberta e perceber que há grandes coisas que estão soterradas embaixo de mágoas, ressentimentos, traumas, dores, de culturas, hábitos negativos, coisas que somente escondem quem de fato você foi chamado a se tornar. Quando Deus para encontrar o homem que é mais criticado dos 12, dos apóstolos de Jesus, quando Jesus vai ao encontro dele, não é por acaso. Jesus está indo ao encontro de Pedro para chamá-lo. Jesus já foi ao encontro da sua vida e te chamou. E certamente você ouviu uma palavra, um chamado à renúncia. O problema é que muitas das vezes, e assim como o próprio Pedro, nós voltamos à velha vida. Quando se esfria, quando a chama se apaga, nós deixamos de lado aquilo que o Senhor nos criou para ser. Nós deixamos de lado a essência daquilo que nós somos chamados a ser. Você tem um valor e isso vem do céu. Você carrega uma riqueza, você carrega potenciais que muitas vezes você está se espelhando em outros para poder se tornar aquilo que Deus chamou a ser. Quando na verdade você tinha que parar um pouquinho e ter um encontro consigo mesmo e admitir as suas falhas. Admitir quem você é. Pedro, quando ele encontra Jesus, ele tem uma experiência com Jesus, da pesca maravilhosa, dessa grande pescaria. Ele tem aquele encontro com Jesus, ele sabe quem é Jesus, Jesus dá uma palavra para ele pescar de novo, ele vai contra toda a técnica de pescaria, mas ele tem uma experiência tremenda de pescaria, ele fica ali perplexo com aquilo. Mas no fim das contas, Pedro, quando ele volta e encontra Jesus depois dessa pescaria, ele diz, Senhor, se afasta de mim que eu sou pecador. Senhor, fica longe de mim porque o Senhor é santo. Senhor, fica longe de mim porque eu não tenho nada daquilo que o Senhor tem. E quando nós encontramos com Jesus dessa maneira, eu posso afirmar isso porque com Isaías foi assim e com tantos outros, vários homens da Bíblia, a gente vê essa mesma experiência de terem um encontro com Deus, e quando tem esse encontro com Deus, as suas vidas são mudadas. Jacó teve a vida mudada, o seu nome mudado, Pedro teve a sua vida mudada, Simão até aqui nesse momento. Simão diz, Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Senhor, fica longe porque eu vou te atrapalhar, em outras palavras. Mas naquele momento Jesus diz, olha, deixa isso que você carrega. Deixa a sua vida velha, deixa aquilo que atrapalha, deixa aquilo que te impede a se tornar uma pessoa melhor. Deixa esse pecado que te contamina, deixa isso que te impede
de andar junto comigo. Jesus está dizendo, olha, se afasta do que é velho e vem para o que é novo. Pedro, nada aconteceu agora, mas tudo vai acontecer a partir daqui. Se você avança na história, lá no capítulo 9, Jesus libera poder sobre a vida de Pedro para curar enfermos e expulsar demônios. Pedro, aquele que se afasta de Jesus num primeiro momento porque era pecador, num segundo momento está com o poder do próprio Cristo, está com o Espírito de Deus, com o poder de Deus sobre sua vida para curar enfermos, expulsar demônios, se tornando como Jesus. Nós podemos nos tornar pessoas melhores e pessoas empoderadas por Deus e cheias do Espírito de Deus, desde que nós venhamos parar de olhar para o mundo à nossa volta, para as pessoas à nossa volta, querer o que os outros têm e carregam e olhar para aquilo que está dentro de nós. Existe um potencial para ser liberado dentro de nós e nós precisamos crer nisso e nos dispor a isso. Nós precisamos abrir a montanha, como na história que eu contei, quebrar a montanha, arrumar as ferramentas adequadas para encontrar as nossas verdadeiras riquezas. Existe uma riqueza dentro de nós que precisa ser explorada. Mas o pecado atrapalha. Hebreus 12 diz, se livre de tudo que te atrapalhe, do pecado que insistentemente tenta te envolver, te prender. Jesus vem e tira Pedro dessa circunstância. Jesus vem e tira Pedro dessa realidade, dessa vida velha. Num momento à frente, Pedro é o que recebe agora poder para fazer aquilo que Jesus fazia. Mais adiante, Jesus é aquele que, no momento de conversa com Pedro, Jesus é aquele que diz, olha Pedro, a revelação que você traz a meu respeito não foi dada por carne e sangue, não vem de homens, não vem de literatura, o seu nível de conhecimento, a sua sabedoria, a sua percepção da vida agora ela não vem da terra, ela não é humana, ela é sobrenatural. E por causa disso, você está sendo promovido a um lugar de edificação. Pedro sai do lugar do pecado, ele recebe, a partir do seu relacionamento com Deus, a autoridade, a capacidade de fazer, o poder. E a partir daí, agora, ele está sendo promovido a um ambiente de crescimento para se igualar com Cristo, para se tornar como Cristo. E não só isso. Eu preciso resumir a história. Mas quando eu olho adiante, lá no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro é aquele que a sombra dele curava. Pedro é aquele que está cumprindo o que Jesus diz lá no Evangelho de João, quando Jesus diz, vocês farão coisas ainda maiores do que as que eu fiz. Em meu nome, vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Mas nós não acreditamos mais nisso. Nós não temos mais visão no Senhor. Nós entendemos que fazer coisas maiores do que aquelas que Cristo fez tem a ver só com expulsar demônio, curar enfermo. Mas Jesus alimentou as multidões, e isso tem a ver com ter a capacidade de alimentar uma multidão. Isso não quer dizer com você simplesmente pegar 1 quilo de arroz e de feijão e multiplicar, mas você ter recurso financeiro para enviar doações para os lugares que vão suprir essas demandas. Médicos. Você já parou para pensar que tem pessoas que não têm nem máscara para sair na rua, e agora é obrigada a sair na rua, pelo menos na minha região, no meu município? Enfim, tem muito para nós fazermos. O problema é que nós, às vezes, espiritualizamos demais e não entendemos que o meu empreendimento ele serve à causa de Deus. Os milagres, eles vão acontecer quando eu entendo isso e cumpro isso, a semelhança do que diz 2 Coríntios 9, quando o Senhor diz que Deus dá semente ao que semeia, para que ele tenha ainda mais. E quando nós exercemos essa dinâmica, vem ainda mais, e nós potencializamos ainda mais aquilo que nós estamos cumprindo, aquilo que nós temos para fazer. Então pare para refletir um pouquinho sobre aquilo que você carrega, porque nós estamos vivendo um momento de recomeço, de reinventarmos. Se você está vivendo um momento de crise, se você está vivendo um momento de baixa estima, de angústia, de depressão, de medo, isso é natural. Isso é natural. Pedro, ele tem essa experiência. Quando Pedro vê toda aquela maravilha de Lucas 5, aquela pescaria, ele vê Jesus ali, ele sente medo, e o que Jesus traz é uma palavra de superação para ele, dizendo, olha, não tenha medo.
Não tenha medo desse tempo. Não tenha medo desse tempo, Patrícia. Não tenha medo desse tempo, Liana. Não tenha medo desse tempo, meus irmãos. Porque o que Deus está reproduzindo, recomeçando, reinventando a partir de nós é algo grandioso. É algo muito melhor. Eu preciso crer nisso. Eu preciso confiar nisso. Deus está nos tirando de um lugar de conforto, de rotinas e hábitos e vícios que nada acrescentam na nossa vida. E a partir daqui nós vamos viver algo muito maior se dermos atenção a isso. Se pararmos para refletir nisso. A sua empresa ela pode crescer muito mais. Se você parar para exercitar com a capacidade de Deus. A Bíblia fala de sabedoria do alto que Deus dá e dá em abundância. Eu sempre orei para que Deus me desse sabedoria. Só que hoje eu tenho orado, Deus, eu quero abundantemente, eu preciso de muita sabedoria. Não é por ganância, mas é por ambição, e isso é diferente. A ganância é quando eu quero algo para mim, simplesmente para reter. Mas eu tenho buscado com ambição para que eu venha alcançar algo, para que eu me torne algo, para que aquilo que eu sou, quanto filho de Deus, se potencialize, eu cumpra aquilo que Deus tem na minha vida. Vem a partir do momento que eu tenho sabedoria. Sabedoria é saber colocar conhecimento em prática. Não adianta livros, não adianta muita leitura se eu não consigo colocar em prática, se eu não consigo trazer isso para dentro de mim e me tornar aquilo que eu preciso. Então, há algo que eu preciso nesse momento e eu tenho buscado, e Tiago, no capítulo 1, diz que Deus dá e dá em abundância. Aquele que pede sem duvidar é sabedoria. Eu tenho clamado, Deus, me ajuda e me dá sabedoria para que eu venha alcançar isso. Coisas que ficaram para trás, palavras que eu deixei de lado, entendimentos de antes que não se concretizaram. Eu preciso de sabedoria, e sabedoria não é para me tornar melhor do que os outros, mas é para que eu possa servir os outros, é para que eu possa cumprir com o meu chamado, é para que eu possa, de fato, trazer à existência aquilo que Deus me chamou a ser desde o ventre da minha mãe. Você carrega algo precioso, você carrega algo valioso. O que você mais precisa, a riqueza que as pessoas mais almejam, ela não está fora, ela está dentro. Coisas simples, coisas grandiosas vão surgir a partir da sua vida, em nome de Jesus. Eu gosto muito do universo do empreendedorismo. A capacidade de pessoas de pensarem e olhar para aquilo que ninguém está olhando, ou olhar para as dificuldades e dar uma resposta diferente, isso me fascina. Porque é a capacidade de criar. É a capacidade de criar, e isso vem do próprio Deus. Deus, ele é criativo. Ele se manifesta de multiformes, e a sua graça, a sua bondade, ela nos alcança e nos potencializa a cumprir isso, a agir dessa maneira. Creia nisso, Deus vai te dar sabedoria para você fazer aquilo que é inesperado. Creia nisso, que se você der tempo a você mesmo, se você se ocupar com isso, a Bíblia nos chama a meditar de dia e de noite na palavra de Deus. E nós não entendemos isso, achamos que é ir para um culto ou parar para uma devocional em casa. Mas é parar para refletir como eu vou me tornar isso. Jesus diz, o Senhor diz para Josué no capítulo 1, Josué, seja forte e corajoso. Medita de dia e de noite e faz conforme tudo está escrito. Nós precisamos parar para meditar naquilo que o Senhor tem falado conosco, para dar forma. Eu preciso agora, o que Deus diz é, tenha coragem de cumprir aquilo que você está ouvindo. Deus dá uma direção a Josué. Avança o Rio Jordão. Antes disso, santifica o povo. Uma palavra liberada, santifica o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E o povo se separa, a santificação, a circuncisão, agora atravessa o rio, estabelece marcos, e o povo vai fazendo aquilo, Josué vai cumprindo aquilo. Agora Deus diz algo que é loucura. Josué agora dá 7 voltas em torno da cidade. No último dia, você vai dar ali mais 7 voltas.
E ali vocês vão parar e vão dar um grito. Agora, todos esses 7 dias, vocês vão ficar em silêncio. Imagina esse momento de loucura. Imagina essa realidade, essa circunstância de você ficar em silêncio, o povo de Jericó armado em cima das suas muralhas, pronto a revidar qualquer ataque, cercados, e aqueles homens então estão andando, andando. Mas quando eles param, quando se cumpre, quando eles obedecem tudo que o Senhor Deus tinha mandado, algo inesperado acontece. Uma vitória surge do meio do nada. Tudo vem abaixo. E eles obtêm vitória, eles rompem, e eles avançam sobre a dificuldade, e o Senhor confirma aquilo que ele disse a Josué como conselho, quando Josué assume essa realidade de liderar o povo no lugar de Moisés. Ser forte e corajoso para fazer acontecer. Seja forte e tenha coragem. Seja forte e tenha coragem, Marcelo. Estou aqui olhando para mim. Busque sabedoria do alto para fazer acontecer. Para que aquilo que você tem de entendimento, de conhecimento, se torne algo que vai realizar e as pessoas vão ver que é algo de Deus, que é algo grandioso, que é algo milagroso, que é algo sobrenatural. O que Josué, o que chega no Egito como escravo, encarcerado, acusado falsamente de estupro, levado diante de um rei, com cultura e regras totalmente diferentes, o que ele manifesta é a sabedoria do alto, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, homens que não tinham nada, mas que pararam para buscar o Senhor, que pararam para se expor e externar o seu coração e a sua vontade diante de Deus. Esses homens encontraram o favor do Senhor. O que a Bíblia diz é que depois de Daniel se santificar, se separar para Deus, não se contaminar, se dedicar ao Senhor, o que a Bíblia diz é que Deus dá a eles o conhecimento de todas as ciências dos homens, e a Daniel Deus deu ainda mais, dando a ele a capacidade de discernir sonhos e visões. Deus dá a ele um entendimento espiritual. Nós limitamos aquilo que Deus tem sobre a nossa vida, porque não o buscamos, porque negligenciamos o agir dele. E esse tempo, ele é um tempo para nós ouvirmos, deixa o que você está fazendo, larga a sua rede, deixa o que você está vivendo, deixa a sua vida velha, deixa aquilo que não agrada ao Senhor. Se aproxima de Jesus, porque agora ele vai te transformar num grande homem, numa grande mulher, ele vai te elevar ao nível de alguém útil, de alguém que carrega um valor e cumpre efeito, de alguém que manifesta coisas sobrenaturais na terra. Nós precisamos crer que esse tempo é um tempo do Senhor, para nós evoluirmos, para nós melhorarmos. Quando eu parei antes de ontem, e não vou falar aqui que foi o Senhor ou não, mas eu acordei já pela madrugada e eu comecei a sentir essa palavra que eu estou compartilhando no meu coração, esse chamado de Deus para que eu recomeçasse. E eu tenho parado e olhado para tudo, Deus, o que eu preciso recomeçar? Eu tenho procurado ficar em silêncio comigo mesmo, meditando, refletindo, buscando entender qual é a vontade do Senhor, buscando entender aonde recomeçar. Eu carrego comigo uma história de recomeço, que na verdade houve uma palavra de recomeço, mas que foi negligenciada. Eu trabalhava num lugar e vivia com uma pessoa, e essa pessoa desenvolvia a liderança da empresa e um método que havia aprendido e estava na prática desse método por 20 e tantos anos. E houve uma mudança do cenário, chegou a internet. Né? E quando chegou a internet, todos os sistemas foram alterados. Né? Hoje é comum para a gente pegar o celular, fazer uma compra, e isso daqui a alguns dias chegar na porta da sua casa. E você experimenta um tênis, por exemplo, não ficou bom, você devolve, daqui a pouco chega um número maior ou menor, enfim. Olha que loucura viver isso há anos atrás. Você encontra um carro virtualmente, depois você vai buscar, enfim. Essa pessoa recebeu uma palavra dizendo, olha, você precisa se reinventar. Você precisa
se adequar ao mercado, à realidade que está agora diante de você. E no fim das contas ele disse, não, as pessoas não querem isso. O que as pessoas querem é o que eu vejo há 20 anos. Não, as pessoas não querem ver dessa maneira, as pessoas não querem consumir dessa maneira. E aí o que eu vi depois de sair dessa empresa, passados ali alguns anos, é que essa empresa fechou. E todas aquelas outras que se adequaram ao mercado, que se reinventaram, elas prosperaram, elas avançaram. Isso é um grande ensinamento que eu carrego comigo, e quando na sexta-feira, eu senti essa palavra do Senhor no meu coração, me chamando a reinventar, automaticamente me veio essa experiência, essa história, e quando eu lembrei disso, eu arregalei o olho pela madrugada, como um susto, e automaticamente um desespero por não deixar passar essa oportunidade, por não negligenciar essa oportunidade, por não me tornar displicente com esse tempo e entender que Deus está mudando tudo à nossa volta, que todo o cenário está mudando. E eu preciso me reinventar. Você precisa se reinventar. Existe uma mudança de lugar, existe uma mudança de entendimento, existe uma mudança de realidade. E toda a mudança ela é fundamental nós termos um Jesus, um discipulador do nosso lado. Eu preciso encontrar os lugares que eu preciso mudar, eu preciso encontrar as situações que eu preciso deixar de lado, os hábitos, vícios, eu preciso ser discipulado. A semelhança de Pedro. Pedro, quando ele vê algo milagroso, algo poderoso, maravilhoso, Pedro tinha ganhado muito dinheiro naquele momento com aquela pescaria. E ao invés dele se ensoberbecer, ao invés dele se elevar o seu ego e inflar, Pedro se prostra aos pés de Jesus e diz, Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Pedro, quando tem uma experiência grandiosa, ele se humilha. E a partir do momento que Pedro se humilha, ele avança para um caminho de crescimento e desenvolvimento. Ele confunde os sábios da época que olham para Pedro e dizem, como assim esse pescador, esse homem que não sabe ler e escrever direito? Esse homem que não é nada dentro da classe de intelectuais, falando dessa maneira, fazendo um aleijado se levantar, está no livro de Atos, capítulo 3, 4. Esse cenário alcança Pedro, porque ele teve a humildade de reconhecer que ele tinha áreas para mudar, que ele teve humildade de ser discipulado, de ser condicionado a um novo estilo de vida, a um novo hábito por alguém que não queria tirar nada dele, mas pelo contrário, queria acrescentar. Jesus queria acrescentar coisas na vida de Pedro. Jesus quer acrescentar coisas na nossa vida. Deus quer, a partir dos potenciais que nós temos, das riquezas, do tempo, do condicionamento físico, dos relacionamentos que nós temos, Deus quer usar tudo isso, nos reinventar para cumprir efeito nesse tempo. Deus quer te tirar do lugar que você está e fazer de você um pescador de homens, alguém que vai ajudar homens, alguém que vai restaurar corações, alguém que vai suprir a necessidade física, alimentar de homens. Existem pessoas morrendo no mundo agora porque não tem o que comer. Existem pessoas morrendo no mundo porque não tem nada para comer. Existem pessoas que vão morrer logo aqui, alguns meses adiante, por causa do inverno. Existem pessoas que já não têm nada e agora, lá na África, estão vendo o pouco que tem se devastado por gafanhotos. O mundo precisa de você. E não pense que é só a sua casa, é só a sua vizinhança. O mundo precisa de você. Pedro talvez vivia na sua rotina de pescaria, de ir e vir e ficar ali na sua casa. Jesus levou Pedro e hoje eu aqui, você aí. O mundo inteiro ouviu falar de Pedro, apóstolo Pedro, um grande homem que foi transformado por Cristo, encontrou os seus valores. O homem que é criticado porque é impulsivo. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João ficaram perplexos, atônitos por causa da pescaria. Mas só Pedro teve a atitude de dizer, Jesus, se afasta porque eu sou pecador.
Não que os outros não foram dignos, ou Pedro se tornou mais, mas porque Pedro é aquele que tinha uma liderança dentro de si abafada, uma liderança adormecida. Pedro era aquele que tinha um potencial que estava ali deixado de lado. Jesus é aquele que tira Pedro daquela condição e usa Pedro para sacudir o mundo. Você foi chamado para sacudir o mundo, não pelo que você tem, mas por quem você é. Se você se tornar aquilo que Deus te chamou a se tornar, o mundo vai ser abalado. Se você se tornar aquilo que Deus quer que você seja, as pessoas vão ser impactadas à sua volta. Seja você o Pedro, que vai ser influente no mundo inteiro, seja você o que vai descobrir Pedro, que vai caminhar com Pedro, que vai discipular Pedro, para que esse Pedro, então, venha sacudir o mundo. Então, a questão é, nós temos que nos ocupar com o maior tesouro que nós temos e podemos encontrar na vida, que é o propósito que Deus tem no nosso coração. Você já ouviu falar sobre propósito, você já leu o livro Uma Vida com Propósito, você já recebeu palavras específicas que talvez revelem o seu propósito. Mas o que você precisa agora é trabalhar, é se ocupar, se reinventar, dedicar tempo a isso. Existem várias pessoas aqui que eu conheço pessoalmente, eu conheço o que carregam, eu conheço a formação, o nível intelectual que tem, os potenciais que carregam. Mas o tempo é de parar para dar ouvidos a isso. O tempo é parar para enxergar aquilo que Deus colocou dentro de você, clamar a sabedoria do alto insistentemente crendo, sem duvidar, até que receba, até que seja desatado. E esse desatar te leve, então, a perceber o seu propósito, a perceber ao que você faz parte, ao perceber que você tem um valor que ninguém mais tem. Por isso o Senhor te mantém vivo. Então pare nessa noite para se encontrar. Pare para ter um encontro consigo mesmo. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. É isso que tem queimado no meu coração nesses dias. Essa revisão de vida que eu tenho feito. A busca, a minha oração não tem sido longa, mas tem sido constante em dizer: Deus, me dá coragem. Me dá coragem. Me dá coragem e sabedoria, porque eu quero me reinventar, eu quero recomeçar. Eu quero viver algo novo e poderoso. Eu sei que o Senhor escondeu dentro de mim coisas. Não escondeu, mas que estão escondidas dentro de mim coisas que precisam vir à tona. Pare para orar. Você não precisa de muitas palavras, você não precisa de repetir insistentemente numa mesma oração, mas você precisa se ocupar ao longo do seu dia, as suas semanas, ao sair da quarentena, guardar isso no seu coração e perceber isso no nome de Jesus. O Zé Guedes entrou aí agora e nós vamos encerrar essa palavra, mas vamos orar pelo Raul, pelo Zé Guedes, a Regina, pela Roberta, por essa família. E se você tem o seu motivo de oração, coloca aí nos comentários que vamos orar agora em nome de Jesus. Me diz aí o seu motivo de oração. E vamos dedicar esse tempo juntos. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito. Deus não está calado. Deus não está omisso em agir. Deus está fazendo grandes coisas. Dê lugar ao Senhor na sua vida. Dê ouvidos ao Senhor nesse tempo. Deus quer falar com você. Deus quer conduzir a sua vida. Deus quer inundar a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar no nome de Jesus. Vamos orar no nome de Jesus. Pai, nós louvamos ao Senhor e cremos, Deus, na tua grandeza, cremos na tua grandiosa glória, Deus, cremos que o Senhor pode fazer grandes coisas, Pai. Quantos milagres, ó Deus, eu já recebi na minha vida,
quantos milagres já vi à minha volta e creio em mais um milagre agora, nesse instante, ó Deus, que o Espírito do Senhor venha de encontro ao Raul, que ele seja envolvido, Pai, que ele seja tomado na tua glória, que ele venha arder, ó Deus, que o fogo do Senhor venha arder, ó Deus, que o Raul seja envolvido na tua chama, ó Deus, e seja ele restaurado, seja o seu sangue purificado, seja o seu físico todo restaurado, que Raul seja conduzido na tua presença, ó Deus, a cura em nome de Jesus. Por isso o Senhor levou sobre si, e aqui estamos, ó Deus, ligando na terra para que seja ligado nos céus. Pai, no nome de Jesus, opera, ó Deus, nessa hora, nesse instante. Amanhã, Deus, Raul terá um diagnóstico de cura, de liberdade. Raul carregará por toda a sua vida, ó Deus, esse adolescente, ó Deus, esse garoto, Deus, vai carregar por toda a sua vida a marca do Senhor, de que um dia houve uma enfermidade, mas que para todo sempre ele foi curado. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos nisso. Como igreja, o abençoamos. Colocamos essa família diante do Senhor, declarando a restauração do Senhor, declarando um novo tempo sobre eles, ó Pai, que o Senhor encontre lugar nos seus corações nesse momento de quebrantamento, que eles não deem lugar ao medo, mas que a fé deles, ó Deus, se mova em orações, se mova na busca por entendimento, para que a tua vontade seja completa nessa família. Em nome de Jesus, Pai. Opera, ó Deus, na vida da Letícia, ó Deus, opera na vida daqueles que estão ouvindo nessa hora, naqueles que precisam de cura, naqueles que precisam se libertar dos vícios, Pai. O Senhor sabe de quem eu estou falando agora, aquele que está internado. Deus, alcança esse homem e liberta ele, ó Deus, no nome de Jesus. Pai, eu creio que o Senhor o separou ali para um encontro de restauração, de resiliência, de se reinventar, ó Deus. Eu creio que ele terá uma experiência sobrenatural com o Senhor, ó Deus. Ele verá a tua glória, ó Deus, e de dentro para fora, ó Deus, um novo homem vai surgir, Pai. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Pai, opera, ó Deus, nas famílias, libertando os corações de todo aquele que está aprisionado em depressão, em angústias, ó Deus, em nome de Jesus. Traz liberdade, Deus. Onde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Por isso que o Espírito do Senhor vem alcançar essas famílias que aqui ouvem, vem entrar nesses corações. E em nome de Jesus, que a vida do Senhor venha, ó Deus, impactando, que a alegria do Senhor venha encher essas pessoas, que um novo ânimo surja, que coragem, ó Deus, esteja sobre eles. Em nome de Jesus, que venha um tempo novo, Pai. Enquanto aqui oramos, que venha um tempo novo. Nós estamos aqui, ó Deus, crendo na novidade de vida, ó Deus, crendo no mover do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós ligamos na terra para que seja ligado nos céus. Nós ligamos na terra, Pai, para que os céus confirmem, ó Deus, a fé da terra. Nós ligamos na terra como igreja, ó Deus, exercitando a autoridade de filhos de Deus. Nós proclamamos cura, vida, liberdade, em nome de Jesus. A restauração de famílias, a restauração de corações e mentes. Pai, o desvendar, o descortinar dos olhos daqueles que estão cegos, ó Deus, pela dor. Aqueles que estão cegos, ó Deus, pela mágoa, pela ferida, pela depressão, Deus, aqueles que estão cegos por causa da religiosidade, aqueles que estão cegos, ó Deus, por causa da escassez. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor tire a cegueira dos olhos. Queremos ter olhos para ver, queremos enxergar os teus propósitos e a tua vontade. Deus, queremos ver a tua grandeza e encontrar, ó Deus, a tua bondade. Por isso, no nome de Jesus, transforma essas vidas que aqui estão, Deus, em agentes de cura, que sejam proclamadores da verdade, que sejam proclamadores da vida, que na face deles venha reluzir a tua glória, Deus, e que nas suas palavras, ó Deus, venha sair paz e vida, em nome de Jesus. Transforma-nos, ó Deus, em homens e mulheres justos, santos, à semelhança do Senhor.
Pai Santo, no nome de Jesus, nós concluímos esse tempo, crendo, Deus, no milagre do Senhor, crendo no mover do Teu Espírito, crendo, Pai, que a nossa alma, ó Deus, que está sedenta, está suprida na Tua palavra, está abastecida na Tua glória, ó Deus. Bebemos da água da vida, Deus. Comemos desse pão da vida. E em nome de Jesus nos envolvemos na Tua presença santa, Pai. Transforma-nos a Tua imagem e semelhança. Queremos ser santos, ó Deus, como o Senhor é. Queremos ser puros como o Senhor é. Deus, tira toda o entorpecer desse mundo, toda a cegueira, toda a confusão na mente. E em nome de Jesus, nos conecta à Tua vontade, nos conecta, ó Deus, à tua bondade, ó Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, não nos permita, ó Deus, voltar, ó Deus, desse tempo de quarentena, desse tempo de deserto, da mesma maneira, mas que tenhamos sabedoria, que tenhamos a visão clara daquilo que precisamos nos tornar e tudo aquilo que nos atrapalha, ó Deus, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que tem confundido, que tem nos mantido presos, Deus, no que é velho, em nome de Jesus, que haja liberdade, em nome de Jesus, que toda a mente dominada, acomodada, toda a mente castrada, adestrada a uma vida limitada, a uma vida medíocre, a uma vida de fragilidades, ó Deus, que isso caia em nome de Jesus, e que venha o novo do Senhor, e que venha a nova vida do Senhor, e que o Espírito do Senhor gere um novo ânimo, um novo vigor, e a glória do Senhor venha nos envolver, em nome de Jesus, Pai. Enche-nos da Tua glória, Deus, aleluia. Enche-nos da Tua glória, Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, exaltado é o Senhor, aleluia. Enche-nos de paz, ó Deus. Enche-nos do domínio próprio, da mansidão, de paciência para lidarmos com o próximo. Deus, opera milagres ainda aqui, Deus, em nome de Jesus, nesse momento. Opera milagres, ó Deus, abre o ventre, abre a madre, ó Deus, daquelas que esperam um filho do Senhor, que esse tempo seja um tempo de milagres, ó Deus, em nome de Jesus. Abre, ó Deus, a condição de ter filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, opera, ó Deus, opera milagres, Senhor. Traz cura, ó Deus. Traz cura, ó Deus, em nome de Jesus. Move, ó Deus, a Tua glória. Move a Tua glória, ó Deus, eu creio na Tua glória, Deus. Em toda a terra, eu creio na Tua presença, enchendo esses corações, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nós promovemos o Teu nome, Jesus, proclamamos Tua palavra, a Tua verdade, recebemos a Tua vida, a Tua bondade, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus, em nome de Jesus. Pessoal, Deus abençoe vocês. Eu estava me preparando para encerrar as lives e voltar aos cultos, mas a situação ainda não evoluiu e surgiram casos na região. Então vamos ser prudentes nesse tempo, sem medo, mas entendendo que a igreja ela não são as quatro paredes, mas a igreja são pessoas unidas em torno de Cristo Jesus, da sua verdade, da sua palavra. Terça-feira, às 19 horas, vamos estar juntos. Quinta-feira, às 19 horas, vamos estar juntos. E nós vamos fazer pequenos grupos através do aplicativo Zoom. Então, você, irmão da igreja, você que não faz parte da igreja, mas que quer, procura a gente no Facebook, no Instagram, manda uma mensagem aí com o seu número, porque eu preciso adicionar o seu número no Zoom. Baixa esse aplicativo, ou se você não conhece, não sabe, manda uma mensagem aí para eu te mandar o link, porque a ideia é na quarta-feira a gente ter grupos, pequenos grupos, momentos de bate-papo, momentos de oração, de reflexão, né, e busca, em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem nós vamos fazer a Santa Ceia online ou fisicamente, vamos aguardar aí, mas domingo que vem vamos fazer a ceia
que em nome de Jesus, em memória de Cristo. Deus abençoe vocês. Guedes, Deus abençoe. Estamos juntos em oração, crendo que aquilo que ainda não existe já aconteceu em nome de Jesus, que é a cura do Raul, tá? E a restauração da vida de vocês. Um grande abraço. Tia, um beijo. Amém. Deus abençoe vocês. Valdinei, um abraço. Tia Nália, Letícia, beijo para vocês. Deus abençoe. Os demais irmãos aí, Rafael, um abraço. Deus abençoe. Tia Cristina, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, sua família, um grande beijo. E até a próxima. Em nome de Jesus. Até a próxima terça às 19 horas. Até a próxima quinta às 19 horas, em nome de Jesus. A reunião, né? Isso. Vamos usar também, Roberto. Várias pessoas eu já usei para fazer com um grupo de pastores ali, um momento de oração, de compartilhar. Vamos usar dessa ferramenta e todas as possíveis para que venhamos manter a comunhão. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Fique na paz de Jesus. Uma boa semana na presença de Deus. A live está salva no Facebook, nos stories do Instagram. Compartilha aí. Depois eu lanço para o YouTube e compartilhamos aí o link para você compartilhar essa palavra, esse tempo, em nome de Jesus. Fiquem na paz e uma boa noite. Boa noite, Carlinhos. Deus abençoe.